É isso, chegamos. Está no ar mais um programa Subtexto pela rádio UFSCar 95,3 FM para você escutar diferente, também para você ler diferente, para você conhecer palavras, frases, textos diferentes. Eu sou o Glauco Keller e na próxima meia hora eu vou conversar com o escritor Além Santos, que passa por aqui hoje na bancada virtual do programa Subtexto para falar um pouquinho de conto, de microconto, da sua produção artística. Convido você também para acompanhar o programa Subtexto pelo YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai poder acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. E claro, convido você para seguir o meu Instagram. Lá você vai sempre encontrar dicas de livros, dicas relacionadas à arte, à educação, à cultura, e vai saber quando esses super escritores, esses agentes culturais, produtores culturais vão passar por aqui no programa Subtexto. Além, obrigado por você ter aceito o convite tão em cima da hora e obrigado por você ter vindo aqui conversar comigo no programa Subtexto de hoje. Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde, todo mundo que está ouvindo a gente. É uma honra, um prazer imenso estar aqui. Glauco, eu conheci você antes de te conhecer, né? Eu conheci primeiro a sua voz no rádio. Era a voz de uma certa entidade que fazia parte desse panteão de outras entidades da cultura são carlense, né? E quando eu te conheci ano passado foi uma alegria, uma satisfação, né? A gente começou a participar de algumas atividades em conjunto, alguns projetos literários, culturais aí. E agora continuamos aqui e é uma satisfação imensa quando você me passou o convite. Agora eu tô aqui, né? Do lado dividindo espaço com a sua voz, dessa entidade cultural. Então, é uma satisfação imensa para mim. Vamos bater um papo legal aqui de literatura e de artes. Olha aí, que bacana que é, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive no Entre Linhas, lá no Shot Café, né? Como, de alguma maneira, o período de isolamento social por conta da Covid-19 fez com que a cena cultural, de alguma maneira, né? Eu acho que o governo autoritário do Bolsonaro também ajudou muito, né? Acho que a arte, de maneira geral, estava muito esquecida, muito adormecida, e de repente, aqui mesmo em São Carlos, né, a gente tem uma cena de escritores surgindo. Mas focando especificamente em você, como é que a escrita surgiu na sua vida? Você é nascido em São Carlos, você Uhum. se interessou por ler pelas letras, pelas frases, em que momento da sua vida? Bom, a escrita ela surgiu aos poucos. Eu acho que eu vou começar falando da leitura. A leitura surgiu para mim, imagino que na escola, principalmente na fase do ensino médio, eu acho que eu tive um pouco de sorte no seguinte sentido. O contato que eu tive com a literatura ali no ensino médio foi um contato bom. Eu tive tive contato com o Machado de Assis, eu comecei a conhecer um pouco mais ali no ensino médio. Não só o texto, eu lembro de ter lido Memórias Póstumas ali no ensino médio, me foi passado aquele conto, O Espelho, um conto muito bacana. Já na leitura tinha algo que eu achava interessante, mas eu também tive o contato com o Machado a partir de outras linguagens. Eu lembro que a nossa turma foi assistir uma peça do Brás Cubas. A gente também teve uma atividade que a gente precisava fazer releitura pegar alguns clássicos da literatura, fazer algum tipo de encenação trazendo algum aspecto da obra. A gente fez uma com Capitães da Areia, a gente também fez uma com Memórias Póstumas. Na encenaçãozinha do Memórias Póstumas, eu interpretei Brás Cubas, então eu tive alguns contatos, né, no ensino médio com essa parte literária, alguns contatos que foram contatos bem felizes. Às vezes a gente tem alguns que não são tanto, que acabam afastando a gente, né? Eu tenho um caso bem específico, que no ensino médio eu tinha uma prova lá para fazer que era sobre o livro A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Eu não estava num momento
eu não tinha, eu ainda não era um leitor maduro o suficiente para ler aquele livro, mas eu tinha que ler por causa da prova. E eu li, foi um desgaste para mim, foi bem, eu não gostei nem um pouco da leitura, da experiência dessa leitura, e eu acabei me afastando de essa de Queiroz, né? Eu ainda não voltei para ele. Eu sei que podem ter qualidades ali, coisas que vão me ensinar muito sobre escrita também na obra dele, mas eu ainda não voltei por conta desse primeiro encontro mal sucedido que eu tive. Mas em relação a outros autores, outras obras ali no ensino médio, eu tive encontros mais felizes, então eu tive um pouco de sorte que foram primeiros encontros que depois, mais tarde, quando eu fui reencontrar Machado de Assis, reencontrar Fernando Pessoa, Clarice Lispector, eu fui com mais vontade, né, até eles, e já era um leitor um pouco mais maduro e consegui aproveitar melhor dessas obras. Então, quando eu pego um Machado para ler hoje, eu me divirto absurdamente mais do que eu me divertia na época do ensino médio. Então, eu tive um pouco de sorte, né, nessa minha fase do ensino médio, e de vez em quando eu tinha ali alguma vontade de também, alguma ideia, tentar explorar um pouco, que foi aumentando, né, se elevando com o tempo. Acredito que, como você já citou aqui, o momento da pandemia, foi um momento que essa vontade de escrever, essa vontade de explorar um pouco mais também acabou vindo mais forte, né, nesse momento de que outras coisas estavam tão restritas para nós. Mas foi todo um processo aí que eu acredito que começou bastante no ensino médio. Eu trouxe até aqui um livro que foi passado para a gente no ensino médio, que é um livro de contos, histórias fantásticas, contos fantásticos. E eu lembro de ter gostado bastante dessa leitura. Os contos fantásticos, eles têm essa característica de que eles já começam com várias perguntas sem respostas, né? Por exemplo, aqui tem o conto do Retrato Oval, do Edgar Allan Poe, que já começa ali com a pessoa chegando num castelo abandonado, a pessoa está machucada e a história acontece a partir daí. Não se fala que ferimento é aquele, quem é aquela pessoa. Então, contos fantásticos têm essa alegoria que a gente fala, que um conto já começa, as portas do inferno estão abertas, né? Contos fantásticos, para contos fantásticos, isso é especialmente verdade. E eu lembro de ter gostado bastante desse livro, e também foi uma dessas coisas que eu vejo hoje bastante reflexo nos contos que eu gosto de escrever, com essa pegada de algo mais fantástico, algo que tem uma história ali, já começa com várias perguntas sem resposta e termina com muitas dessas perguntas sem respostas, porque o foco do conto não é ter todas as perguntas respondidas, mas colocar ali outras provocações ou retratar algumas cenas, alguns sentimentos. Então foi algo que foi crescendo ali a partir do ensino médio. Eu acredito que eu tive um pouco de sorte e boas sementes que foram plantadas aí. E hoje eu estou explorando mais as flores e frutos delas. Você está acompanhando o programa Subtexto na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, para você escutar diferente, para você ler diferente, apreciar arte, cultura e educação. Eu sou o Glauco Keller e convido você para acompanhar o programa Subtexto também no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, lá você vai encontrar essa e outras entrevistas super especiais dos escritores, das escritoras que passam aqui pelo programa Subtexto. Além, você citou alguns escritores que marcaram um pouco você no ensino médio, né? Você citou o Allan Poe, você citou o Jorge Amado, Capitães de Areia, o Machado de Assis. E desse período você tem anotações ainda de alguns textos, alguma frase que você anotou e que eventualmente foram publicadas ou que você pretende publicar? Dessa época, raríssimos, raríssimos. Eu sei que tem um esboço de um conto que é dessa época, pelo menos o começo, a ideia do conto é dessa época, mas toda vez que eu reencontro esse esboço, eu olho assim, eu até chamo de esboço, o conto tá feito. Eu chamo de esboço porque eu olho para aquilo e penso que eu precisaria reescrever. Nessa época eu tinha muito mais ideias
sem estarem colocadas em palavras do que coisas que realmente eu cheguei a escrever. Era uma fase que eu produzia pouco, até porque talvez eu acreditasse pouco que eu poderia me colocar nessa prática. Acho que eu não me enxergava muito dentro da atividade de escrever. Então, qualquer coisa que eu escrevia era algo eventualmente descartado. E você, durante a pandemia, você produziu muito, né? E você acabou lançando, pós-pandemia, né? Esse livro que está aqui, você que está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo, que é o Micrometafísica, que é uma coletânea de microcontos para além da física. Eu vou selecionar um microconto seu aqui, ó, abrir aleatoriamente na página 41. Criador, criou o homem, teve dúvida se aquilo era bom. Tornou-se homem, não gostou muito da experiência, morreu desgostoso, pois esqueceu-se de como voltar a ser o que era antes. Você se inspira em quê para escrever? Você sempre opta por deixar dúvida, por deixar mais questionamentos do que dar respostas nos seus textos? Então, esse texto que você escolheu é uma coincidência muito feliz. O esboço que eu acabei de falar aqui, ele tinha uma ideia parecida com esse texto. A inspiração dele é a mesma. Pegar esse tipo de personagem, que é o personagem de um criador, de uma entidade onipotente, e brincar com essa ideia de onipotência, né? A onipotência que decide tirar de si mesma esse poder e acaba se tornando um mortal. Era um pouco dessa ideia que eu tinha naquele esboço e que eu deixei salva aqui depois na forma desse microconto. Em geral, nos microcontos e até em alguns contos, eu gosto de ter um pouco dessa pegada filosófica, de pegar alguns conceitos e brincar com eles. Ver o que acontece se eu colocar o conceito de criador dentro de uma personagem e colocar ela ali em algum tipo de desastre, por mais que seja um desastre mínimo ou máximo, a depender de como a gente está encarando isso. Então, no micrometafísica eu faço bastante isso. Eu pego vários conceitos, liberdade, felicidade, morte, de vez em quando pego alguns anjos ou demônios para colocar em contos, para ter a personificação de algumas ideias que geralmente a gente tem no senso comum e articular elas quase que como trazendo uma provocação filosófica para a gente pensar um pouco sobre essas ideias. Não necessariamente para propor alguma ideia, falar qual é a mais correta, qual é a que deveria ser descartada, deveria ser utilizada, mas para brincar com essas ideias, ver quão flexíveis ou não, quanto que elas conseguem se articular. Isso eu acho que é uma coisa que eu gosto bastante de explorar em contos, essa literatura que tem uma conversa, uma discussão ali bem próxima da filosofia e gosta de ser uma coisa um pouco mais provocativa. Pelo menos é algo que marca bastante o micrometafísica. Você, dentro do micrometafísica, foi sucinto, você sumarizou ideias com uma capacidade ímpar, assim, eu gostei muito de como você abordou temas universais, como você mesmo mencionou, né, de uma maneira muito rápida, que me lembrou muito até a poesia concreta em alguns momentos, né? E no seu segundo livro, você muda um pouco isso. Você propõe utilizar o texto sem a pressa, sem a rapidez talvez até da linguagem da rede social, da linguagem da internet. Por que você fez essa mudança? O que te motivou a fazer essa mudança, a discorrer um pouco mais, a narrar um pouco mais do segundo livro? Bom, acho que por um lado, essa pergunta se liga bastante com o a minha evolução dentro da escrita. Eu sempre tive um interesse maior, um gosto maior por narrativas longas. Então,
as primeiras ideias de coisas que eu queria escrever eram romances. Eu queria pegar uma personagem, ter ali os conflitos dela e explorar isso ao máximo, e ter espaço. Eu sempre gostei de escrever com espaço. Mas, de certa forma, eu tive que aprender a escrever. Porque eu tinha muita dificuldade em levar para frente esses textos mais longos, quando eu estava começando. Mais fácil do que escrever um romance parece ser escrever um conto, pelo tamanho. Claro que o conto tem as outras dificuldades, porque colocar uma história dentro de um formato menor não é uma coisa, é um desafio por si só. Eu sempre preferi escritas com mais espaço, porque eu sempre achei um tanto difícil colocar histórias em poucas palavras. Mas eu estava sentindo essa necessidade porque eu não estava conseguindo escrever com muitas palavras, não chegava até um fim. E eu fui caminhando nisso e fui me aproximando cada vez mais dos microcontos. O microconto primeiro nasceu para mim como um desafio. Será que eu consigo escrever uma história de um parágrafo só? E depois desse desafio, eu comecei a testar um pouco, comecei a gostar. Comecei a enxergar nisso uma ferramenta de um exercício de escrita. Um exercício que acabou mudando bastante a minha relação com a escrita. Eu acho que eu aprendi bastante conforme eu fui me desafiando a carregar mais coisas dentro de pouco texto. E então, todo esse movimento que eu fui fazendo, me afastando da escrita longa para depois chegar no micro, agora eu tento fazer um pouco do contrário. Juntar o que eu tenho aprendido com a escrita de microconto, com essa escrita concisa, e voltar para essas terras que eu gosto mais de estar. Então, eu coloco ali na narrativa longa, eu quero explorar uma temática com mais espaço. Eu quero explorar talvez a psicologia de algum personagem, talvez os dilemas, talvez eu queira esmiuçar mais os eventos da vida de um personagem para ver toda essa evolução com mais tempo. Mas eu agora tenho essa preocupação de o quanto eu consigo extrair parágrafo por parágrafo. Será que eu consigo manter as duas coisas equilibradas, ter tanto o valor do macro quanto do micro? Então, isso é um pouco de como eu tenho trabalhado a minha escrita, como eu tenho tentado evoluir a minha escrita. Então, eu quero brincar um pouco com essas duas coisas. Então, apesar de no macro ter uma proposta, né, ter mais páginas para trabalhar melhor alguns conflitos, alguns personagens, eu passei a ter também um pouquinho dessa preocupação. O quanto de micro eu também consigo trabalhar dentro dele. Nihilista. Mostraram-lhe a arte, não a quis. Ofertaram-lhe o prazer, desdenhou dele. Deram-lhe o amor, jogou-o fora. Levaram-no à felicidade, desprezou-a. Tentaram de tudo e deram, sem querer, o exemplo da esperança. Sequer levou em consideração. Fizeram-lhe, então, uma promessa impossível e sem fundamentos. Para a triste surpresa de todos, acreditou. Você se considera uma pessoa niilista ou não? Você tem uma visão mais positiva em relação à vida, em relação à sociedade e também em relação à sua escrita? Bom, esse que você leu agora, Nihilista, ele tem a sutileza de que ele traz o conceito de niilismo dentro da filosofia de Nietzsche. Então, não é o nihilista do senso comum, a pessoa que não enxerga valor em nada, não tem seus princípios, não tem seus valores. Porque o Nietzsche, ele tem uma filosofia um tanto invertida ao definir niilismo, pois ele fala que é justamente a perseguição de valores transcendentais que fazem a gente ignorar o que realmente vale alguma coisa na vida, né? Seria a arte, os prazeres, essas coisas materiais. A gente coloca tanta atenção no extramundano, né? Tanta atenção no metafísico e acaba ignorando o físico, que seria realmente tudo o que se tem. Eu acabo
concordando bastante com essa tese, essa linha mais nietzschiana. O Nietzsche, ele passeia dentro do micrometafísica, de vez em quando aparece alguma inspiração, o eterno retorno está por ali, esse conceito de niilismo está por ali, essa brincadeira com esses ídolos, com essas entidades metafísicas também conversa bastante com essa filosofia do martelo do Nietzsche, de uma forma mais literária, não tão agressiva quanto o Nietzsche faz na obra dele, né? Mas eu me considero esperançoso, no seguinte sentido: a gente pode se deparar com muitas feiuras do mundo, com muitas situações problemáticas, mas eu acho ingênuo, eu acho uma grande ingenuidade a gente acreditar que isso é tudo que há, isso é tudo que dá para ser feito. E aqui eu já não falo nem mais de tanto de Nietzsche, mas já me aproximo mais de Paulo Freire. Paulo Freire, ele tem uma visão, um otimismo que eu acho maravilhoso. Quando ele vai descrever o ser humano, ele descreve como esse ser que se sabe inconcluso e se inquieta pelo ser mais. Então ele entende tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele não é, e se inquieta por ser mais, por o que mais ele pode conquistar. Então eu me vejo como alguém otimista nesse sentido de que, apesar de todos os horrores que a gente se depara dia após dia, nada é garantia de que isso é algo dado, é algo concluído. E a partir dessa constatação de que tudo aqui, na verdade, é só um esboço, pode ser um esboço muito mal feito, mas é um esboço, não é a arte final, não é o ser realizado, ainda somos inconclusos, existe essa margem de exigir o ser mais, exigir algo além disso que a gente tem até aqui. E a minha exigência seria bem mais nesse sentido de eu não estou exigindo um, um, um extra mundano, um metafísico. Eu quero exigir algo neste contexto material, algo para agora, algo para daqui a pouco, mas que possa ter essa contemplação, não apostando as fichas no metafísico, nesse além-mundo, porque aí seria algo nihilista nesse sentido nietzschiano, mas querendo discutir o aqui e o agora, e essa inconclusão nossa, esse estado de esboço, até onde a gente pode chegar. E talvez a arte tenha, nesse processo, uma importância gigantesca, né, Alain? Talvez Sim. atingir esse equilíbrio que você fala entre o olhar nietzschiano e o olhar freiriano. Eu estou conversando com o escritor Alain Santos, que acaba de lançar o livro Micrometafísica e também o Macrometafísica. O Micrometafísica é um livro de microcontos, potencialmente, abordando temas universais a partir de uma capacidade sintética muito legal do Alain. E o Macrometafísica já é um livro de contos, é um livro em que o Alain se debruçou um pouco mais e optou por, como ele mesmo disse, voltar às suas origens e trabalhar parágrafos maiores, textos maiores, linhas maiores. Alain, eu queria saber de você se você, enquanto escritor, você pensa em sobrepor a escrita à história ou a história à escrita? Em que sentido, Glauco? Você acha que você pode ter uma história, um, um enredo que não tenha grandes plot twists, grandes histórias em si, mas cuja narração potencialmente seja grandiosa? Ou você prefere ser, digamos que, mais simplista na sua forma de narrar, mas ao mesmo tempo apresentar histórias que possam cativar o leitor? Bom, dado todo o meu processo, essa aproximação que eu tenho tido com a escrita de microcontos, essa preocupação com a frase que tem impacto, o parágrafo que tem impacto, eu tenho caminhado mais para esse lado de
valorizar mais a escrita do que necessariamente a história, o enredo. Eu estive trabalhando esses tempos atrás, mês passado, mês retrasado, em um romance, ainda está na gaveta, ainda está esperando o momento certo para surgir, mas foi um romance que ele tem muito mais uma dedicação na parte da escrita, na parte do o quanto, até uma prosa um tanto poética, o quanto de sentimento daquele momento a narradora consegue expressar, do que necessariamente uma preocupação na história cheia de reviravoltas. Então, é um texto que eu escrevi pensando mais na qualidade da escrita do que necessariamente em uma trama super rebuscada. Inclusive, a narradora desse romance, ela tem um grande desafio, que é bem relacionado com essa pergunta sua. O desafio dela é o seguinte: ela não tem uma história para contar. Então, ela precisa usar de vários artifícios para, de certa forma, conseguir contar sobre si mesma e existir na frente do leitor. Tudo isso sem ter uma história mirabolante. Então, ela acaba tendo, dentro da própria narrativa dela, essa busca de narrar o que ela sente, o que ela percebe, o que ela tem ali, que às vezes é muito pouco, mas ela precisa engrandecer isso. É o desafio da narradora e é o meu desafio para tentar entregar para ela artifícios que permitam a ela ter esse crescimento. E então eu acabo indo bem mais para esse cuidado com a escrita mais do que com o enredo. É até um desafio que eu gostei de fazer isso, né? No final das contas, eu tenho uma narradora, ela é super mentirosa, ela é super alucinada, digamos assim. Às vezes, ela conta de quando se colocou na frente de um espelho e olhando aquele espelho, ela vai viajando. Ela passa por vários locais. Ela vive várias coisas, mas tudo ali na frente do espelho. E ela vai contar as sensações que ela teve quando ela passou no parque, quando ela conheceu uma pessoa na cafeteria, quando fez isso, quando fez aquilo. Tudo isso num simples, talvez não durou nem um minuto que ela estava ali na frente do espelho. Então, é uma proposta, um desafio que tenta se apoiar bem mais na escrita e até uma prosa mais poética do que necessariamente em construir todo um enredo, porque essa personagem, no caso, ela não tem uma grande história para contar, e é o desafio dela. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar você escuta diferente, mas você também lê diferente, você acessa a arte, cultura e educação de maneira diferente. Hoje eu recebo na bancada virtual do programa o escritor Allen Santos, que fala sobre os seus 2 livros, Micrometafísica e também Macrometafísica, em que ele aborda temas universais, às vezes freirianos, às vezes nihilistas, a partir de uma linguagem, num primeiro momento, mais sintética, a linguagem do microconto, e num segundo momento, se debruçando sobre parágrafos, linhas e textos maiores. Além, o que você lê, cara? O que você está lendo? E o que você ouve? Se a gente pegar a sua última playlist do Spotify, o que a gente vai encontrar? Bom, o que eu ando lendo bastante é Machado. Eu estou passando muitos momentos com Machado, até porque eu, eu tenho encontrado uma inspiração no Machado, porque isso que eu falei de tentar conciliar tanto o macro quanto o micro, ter tanto uma discussão longa quanto uma pequena ali, a qualidade da frase forte, eu acho que é uma coisa muito presente no Machado. Então eu me inspiro bastante no Machado, eu tenho lido bastante porque me admira muito a forma como ele trata tudo isso. Você vai ler um Dom Casmurro, tem todo o valor do romance em si, mas tem alguns capítulos, alguns parágrafos, algumas frases que você lê que são
a frase vale por toda a obra, porque ela tem um valor ali, um poder, uma força, um impacto muito grande. Então eu tenho tido uma proximidade bem grande nas últimas semanas, nos últimos meses com o Machado, porque ele tem sido um professor muito importante para mim. Então ele tem me inspirado bastante. O que eu tenho ouvido bastante, não é de hoje, acho que já no último ano, eu tenho ouvido muito Caetano. Ouvi bastante o último álbum que ele fez, o Meu Coco. Eu gosto bastante de Caetano, eu tenho ouvido também as outras mais famosas dele, mais antigas. Eu gosto muito do lirismo que ele tem. Às vezes ele me passa algumas sensações nas letras dele, alguma coisa que eu tento, às vezes, trazer um pouco também. Eu tento convencer Caetano de ser o meu professor para me inspirar um pouquinho mais nessa prosa poética. Eu acho que algumas letras do Caetano elas têm uma sonoridade, uma, uma descrição de sensações, de eu tenho uma coisa quando eu ouço Caetano que eu olho para ele assim e falo, por favor, me ensina a ter um pouquinho disso aqui também, essa sonoridade, esse lirismo, essa coisa poética com as palavras. Além dos livros, além da escrita, você tem também alguns outros projetos, alguns envolvidos diretamente com a Academia Literária de São Carlos, recém-criada, e eu queria que você falasse um pouquinho desses projetos, para que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, pudessem conhecer um pouquinho mais desse outro lado seu e também, obviamente, dos projetos. Bom, na Academia Literária de São Carlos, que a gente está, acho que o principal que nasceu esse ano, né? A ideia veio no finalzinho do ano passado, mas a gente está levando agora esse ano com bastante fôlego. É o Café Entre Linhas, que é essa proposta de um café literário, de trazer escritores, artistas aqui da nossa região para bater papo, para apresentá-los ao público, trazer essa proximidade. É uma proposta muito próxima aqui do seu programa, inclusive, né, do Subtexto, para tornar essa arte que mora ao lado mais presente, para que a gente possa olhar para o lado e falar, olha se aqui alguém que escreve, alguém que faz música, alguém que faz teatro, que faz dança, porque ter esse exemplo próximo, né, dessa arte que mora ao lado pode inspirar mais arte. Eu me vejo como um exemplo disso. Eu olhei ao meu redor, eu encontrei escritores, pessoas do mesmo mundo que eu, e eu me inspirei a tomar coragem para também entrar nesse mundo. Então a gente tem esse café entre linhas, tem em média 2 encontros mensais, e é aberto ao público, é gratuito, é só chegar lá, bater um papo com a gente, tomar um café. Quais outros? A academia agora está participando das feiras da Praça da 15. Uma vez por mês a gente vai lá também dentro dessa proposta de estar presente, marcar presença nesse espaço tão simbólico e tão importante dentro da cultura são carlense, que são as feiras de domingo na Praça da 15. Que mais? Você lembra algum, Glauco, que eu estou esquecendo? Você que O também. Contestando, também acho que seria O legal você mencionar. Contestável. Sim, o Contestável Contestável, tá perdão. até aqui do lado. Contestável é uma parceria minha com o escritor Rafael Samaniego. É uma página no Instagram que a gente traz microcontos, a gente traz aforismos, a gente traz textos curtos, que tem essa proposta de ir até onde está a atenção das pessoas. As pessoas estão nas redes sociais, vamos até as redes sociais e vamos levar uma literatura para lá e num formato que pode se adaptar bem a esse lugar. Então, o microconto, o texto curto, essa proposta de um consumo mais dinâmico, se encaixa muito bem com a rede social e é a ideia do contestável. Trazer isso para o lugar onde está a atenção das pessoas e talvez servir de um convite. Gostou desse microconto? Leu um outro, ele também achou interessante? Pode despertar esse interesse por, será que eu também não posso ler alguma coisa? Procurar saber um pouco mais do autor desse texto aqui. Se é só um trecho de um texto maior, será que eu não posso ler o texto maior? E também, né, se existe esse formato de literatura curta,
Será que eu também não consigo produzir um microconto? Será que eu também não posso sentar aqui e tentar escrever um parágrafo, uma história, alguma reflexão, já que isso também é um formato válido de literatura? Então acho que cada uma dessas propostas tem também sempre esse convite por trás, perguntando: será que você também não é artista? Será que você também não é leitor, não é escritor? Será que também não existe um pouquinho de arte aí dentro que pode ser explorado e virar algo novo? Além, a gente está chegando ao final desse bate-papo, mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você e eu não poderia deixar de fazê-la. Que livro você gostaria de ter escrito? Que pergunta! Que livro eu gostaria de ter escrito? Pois é, você sabe que eu não sei a resposta em relação a mim também. Eu imagino que tem algumas possibilidades assim, mas eu acho que eu não conseguiria cravar um. Tem um livro assim que te tocou demais e que pessoalmente, linguisticamente, você fala, nossa, que texto maravilhoso, Olha, marcou sua vida e eu gostaria muito de ter sido escritor disso aqui. acho que pode até ser um pouco um lugar comum eleger esse livro, mas por eu ter tido uma releitura dele recentemente, estou aprendendo bastante com esse livro e admiro muito o autor, e já falei do livro e do autor aqui hoje. Eu adoraria muito ter escrito o Dom Casmurro. Simplesmente um dos maiores aí, né? Mas algo que eu gosto muito do Dom Casmurro é o subtexto. É o subtexto porque o Dom Casmurro, o Bentinho, o livro inteiro ele está construindo um caso contra Capitu. Mas no subtexto, durante o livro inteiro, Machado está criando um caso contra Bento Santiago. Então, é, é algo maravilhoso como que tem uma linha aqui do narrador e tem outra linha do autor. Isso é algo que eu acho fantástico de ver e é até algo que demorou décadas para as pessoas entenderem que não é só uma história, não é só um romance de um marido ciumento que acha que a esposa traiu ele. É outra coisa, né? Tem todo esse subtexto de como que o ciúme deturpa a visão dele e de como que, né, toda essa distorção, esse caso contra Capitu, que na verdade é o caso que Machado está fazendo contra Bentinho. Então eu acho que esse trabalho do subtexto é algo fantástico, é algo genial e algo muito admirável, eu admiro muito e tento aprender com isso. Eu sempre tento pensar assim nessa quase que uma disputa entre quem está narrando e quem está ali, o autor e o narrador, né? Essa disputa. Eu acho que é algo muito admirável e o que Machado sabia fazer com uma maestria. No conto dele, O Espelho, também é algo fantástico isso, porque tem duas linhas narrativas. Tem o narrador autor e o narrador personagem, que é o Jacobina. Jacobina está ali está contando das teses metafísicas dele, né, sobre as duas almas, mas no fundo tem aquele narrador autor que está na verdade tirando sarro do Jacobina, tirando sarro de como o Jacobina não está muito, não está realmente levando a sério a discussão, como ele tem uma linguagem cientificista, mas não é algo que se deva levar a sério. Então é o Machado o tempo todo ali no subtexto tirando sarro do narrador, dele próprio. Eu acho que é algo muito admirável disso do Machado. Então, eu coloco o Dom Casmurro. Eu adoraria ter escrito, mas me falta genialidade Excelente, para não, isso. excelente escolha. Eu acho que eu não poderia escolher um livro melhor. Eu li recentemente um livro do Sérgio Rodrigues, que é um dos maiores pesquisadores da obra do Machado de Assis, né? O livro se chama Vida Futura e ele leva o Machado de Assis e o José de Alencar para o Rio de Janeiro atual, né? E há uma passagem muito interessante, né? E que você mencionou que demorou décadas para entender alguma coisa, né? Ele fala justamente isso, né? Ele fala numa conversa entre os dois, o Machado fala
Os maiores estudiosos de linguagem do país demoraram décadas para entender sobre o que era o meu romance. E agora eles querem que jovens de 15, 16 anos entendam rapidamente, Sim. né? É mais ou menos isso. Além, para a gente finalizar, eu queria perguntar para você o seguinte: quem quiser adquirir os livros Micrometafísica e Macrometafísica, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz? Me procura no Instagram, @alemdice. Pode me mandar mensagem, pode entrar em contato comigo lá, que estou sempre disponível. Tem mais informações sobre meus livros lá. E também tem sempre divulgações sobre eventos literários acontecendo aí na cidade, com bastante envolvendo a Academia Literária de São Carlos. Então, @alemdice no Instagram. Espero que esse bate-papo tenha sido tão legal para você quanto foi para mim. Valeu, Alain. Valeu, Glauco. Foi uma honra, um prazer imenso estar aqui. Maravilha, eu adorei. Eu espero que você que acompanhou o programa Subtexto de hoje também tenha gostado. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui na sintonia da 93,5 da Rádio Fiscar, mas sábado que vem, às 15 horas, tem mais programa Subtexto, tem mais arte, educação, cultura passando aqui pela sintonia da Rádio Fiscar. Grande beijo para você, até a semana que vem, valeu, tchau, tchau.